O ser humano ele foi criado para ser livre. O propósito de Deus na criação foi essa. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 16, o Senhor vai dizer assim, de toda árvore do jardim você vai comer livremente. Ou seja, o Senhor está falando, você é livre. Você é livre para cuidar do jardim, você é livre desde que você entenda que a tua liberdade é autorizada pela minha vontade. Sabe, amados, a gente precisa entender que uma liberdade fora da vontade de Deus vai nos levar à escravidão, vai nos levar à queda, vai nos levar à desobediência. Por isso eu preciso que você entenda que os limites que o Senhor te dá na tua vida, os limites que Ele permite que você viva, não é para a tua morte. Não é porque Deus limitou algo na tua vida que Ele não é Deus da tua história, que Ele não cuida de você, que Ele não te ama. Pelo contrário, Ele permite as limitações e alguns limites da nossa vida justamente para a gente não ficar escravo das nossas vontades, das nossas decisões erradas, porque a liberdade, amados, ela está inserida os limites de Deus. E esses limites vão nos conduzir à vontade de Deus, porque fora disso eu acabo vivendo prisioneiro, cativo de alguma coisa. Então escute uma coisa. Nesse mesmo capítulo, no capítulo 2 de Gênesis, no versículo 17, o Senhor diz assim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal comerás, porque no dia em que comer dela você vai morrer. Então escute, ele vai dizer, você é livre, mas essa árvore aqui você não pode comer. Ou seja, há um limite, há há uma base que você precisa obedecer. Em outras palavras, o Senhor está dizendo, meu irmão, viva livre. Viva a liberdade, mas não viva a liberdade de acordo com a tua vontade. Não viva a liberdade fora da minha presença. Porque se você decidir, você vai decidir pelo caminho da morte, pelo caminho daquilo que a tua carne deseja, daquilo que o teu coração almeja, e muitas vezes não é o que Deus quer. Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 5 que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, o propósito de Deus é que sejamos livres. Mas é interessante porque em tudo isso nós não somos marionetes de Deus. Nós não somos os bonequinhos que Deus faz o que Ele quer. Não, Ele é Deus. Nós somos livres, sabe? Para fazermos, para escolhermos, para decidirmos. E eu acho tremendo um texto que tem em Deuteronômio capítulo 30, no versículo 19, vai dizer assim, olha o que Deus está falando. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra vocês, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. O que eu acho tremendo é o cuidado de Deus. Ele fala a proposta e ele ainda dá uma dica, meu irmão, escolhe vida. Escolhe vida para que viva tu e a tua descendência. Ou seja, não tem só a ver com você, tem a ver com aquilo que você pode viver, que vai alcançar toda a sua geração, toda a tua descendência. Então, meu irmão, muitos perdem aqui, porque na hora de escolher, escolhem errado. Na hora de decidir, decidem errado. As escolhas, sabe, vão nos levar a lugares errados ou os lugares certos, dependendo daquilo que você escolhe viver. Tem muita gente vivendo um relacionamento terrível porque escolheu viver, porque não é o que Deus quer, não é o que o Senhor sonhou para você. Então, irmão, de verdade, Deus limita algumas coisas, não é para te matar, não é porque Ele não é Deus, não é para te castigar, é justamente para te preservar, para te guardar. Porque se você decidir errado, fora da vontade do Senhor, ou viver uma dimensão daquilo que você quer viver e não do que Deus quer viver para a sua vida, você vai acabar vivendo, sabe, relacionamentos tóxicos, coisas ruins vão acontecer. Você vai ter pessoas hoje dependentes emocionalmente da outra, tem pessoas doentes hoje. Por quê? Porque infelizmente entraram aonde não deveriam entrar. E eu vou falar uma coisa para você, irmão, de verdade. Existe muita coisa envolvida naquilo que eu vou falar agora, mas eu não tenho nem tempo de tratar isso aqui. Mas existem cativeiros espirituais. Existem fragmentos da alma de alguém que encontra a alma da outra quando eu me relaciono com uma pessoa. Então as pessoas vão acumulando fragmentos de alma e não cuidam da sua vida, aí se torna uma pessoa totalmente ao contrário daquilo que era. Por quê, pastor? Porque se relacionou com uma pessoa, aí vai se relacionou com outra, aí vai com outra, aí daqui a pouco está com outra. Aí essa carência vai gerando um acúmulo de fragmentos na alma, e isso vai abrindo portas, ilegalidades para o inimigo operar. Aí tem pessoas hoje,
sabe, lutando, guerreando, uma guerra que não é sua, mas que ela causou pelas escolhas erradas. Então não é que Deus não te ama, Ele te ama tanto que Ele quer preservar você, Ele quer guardar você. Então Ele coloca um limitador justamente para você não quebrar a cara. Ele está dizendo: viva livre, mas viva a liberdade proposta por mim. Viva livre, mas viva a sua liberdade direcionada por mim. Viva uma vida livre, mas viva uma liberdade em Cristo. Não a liberdade que a tua carne proporciona, porque isso só vai acumular para você lixo emocional. Isso só vai trazer para você padrões emocionais que vão, sabe, definhar o teu caráter, vão atrofiar a tua história. E não é o que Deus tem para a tua vida. Sabe, eu quero aconselhar você, meu irmão, se você tem um pastor, um líder espiritual, e se você nunca fez isso, você procure e faça um desligamento de alma se você nunca fez isso. Porque tem coisas na nossa vida, amados, que a gente precisa arrancar. Tem fragmentos da alma de alguém que talvez esteja em você atrapalhando a tua caminhada, atrapalhando a tua história. Pastor, mas eu me relacionei com, sei lá, antes tem gente hoje cristã, irmão, crente, gente crente, casada, mas que não consegue se desvencilhar do passado. Por quê? Porque tem alguma coisa presa ainda, tem uma porta aberta ainda, tem algo que precisa ser fechado, tem um ciclo que precisa ser rompido, sabe? Tem coisas que precisam ainda ser, de fato, debaixo do sangue de Cristo, ser oradas, confessadas e realmente renunciadas no reino espiritual, para que você tenha liberdade e viva uma vida de fato como Cristo quer que você viva. Não tem a ver só com a psicologia, com a terapia que eu preciso fazer, tem a ver com muito, mas muito tem a ver com a vida espiritual, com esse reino espiritual que é tão real como você está me ouvindo agora com a minha voz. O reino espiritual é muito real. O inimigo atua em legalidades, em portas que se abrem. Então, meu irmão, mergulhe nesse assunto se você não conhece ainda. Estude um pouco mais. Eu estou orando, eu vou com certeza daqui a pouco falar mais sobre isso. Mas é algo muito, muito sério. Pessoas estão presas, cativas. Pessoas hoje estão dependentes da outra justamente porque estão presas à outra. Não é porque querem ser presas, é porque algo no mundo espiritual as prende. E a pessoa às vezes não flui. A pessoa nunca foi uma pessoa depressiva, mas hoje está depressiva. A pessoa nunca foi uma pessoa triste, hoje está triste. A pessoa nunca foi uma pessoa que teve para baixo, hoje está uma pessoa para baixo. Por que eu estou assim? Por que eu tô agindo dessa forma? Justamente porque talvez algumas coisas estejam acontecendo aí dentro da sua alma e você precisa lutar contra isso. E você precisa, a primeira coisa, irmão, entregar a tua vida para Cristo, se render totalmente e pedir que o sangue de Cristo venha sobre a sua vida, sobre a sua história e confessar diante de Deus o pecado do teu pai, da tua mãe, pai, eu não conheço nem que eu não conheço, pastor, nem que o meu avô fez. Confesse, peça perdão por ele. Pastor, meu avô faleceu já faz 10 anos. Confesse e peça perdão por ele, pelos teus antepassados, para que de fato o sangue de Cristo, irmão, venha sobre a tua vida. Pastor, o senhor está falando de quê? Eu estou falando de algo muito mais profundo, tá? Do que você levantar a mão na igreja e aceitar Jesus. É muito mais que isso. Não estou falando que Cristo não é suficiente, de maneira alguma. Eu estou falando que eu e você precisamos tomar uma decisão e uma posição em relação a algumas coisas da nossa vida, para que de fato, amados, aquilo que Deus tem para a nossa vida possa fluir. Porque tem muita coisa que não depende de Deus, depende da minha vida e da sua. Então, se o Senhor limitou a tua vida em algum momento, colocou para você, olha, anda pela direita, não anda pela esquerda, é porque Ele te ama, é porque Ele te preserva, é porque Ele te quer bem. Eu sou o pastor Leão dos Queiroz e esse é mais um devocional. Eu oro esse dia pedindo para que o Senhor rompa qualquer cativeiro da tua vida, qualquer limitador, e que se de fato Deus te limitou em alguma parte da tua vida, não é porque Ele é mau, de maneira alguma, é porque Ele te ama tanto que Ele saberia que as tuas decisões te levariam a um calabouço, a uma prisão, a uma escravidão. Ele limitou, guardou, te preservou. Agora você decide viver o que quer viver. Ou a vida de Deus, ou aquilo que você tem para a tua vida. Ou aquilo que Deus tem para você, ou aquilo que você mesmo quer viver. Porque tem muitas pessoas vivendo, não o que Deus quer, mas o que eles querem. Mas a minha oração é que você tome uma decisão e viva os propósitos de Deus, se alinhando com o coração dEle e com a vontade dEle em obediência. Que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.